Mês de junho. Sabe o que significa o mês de junho? Ah, Pradão, mês de junho é o mês do Santo Antônio. É. Mês de junho é o mês da festa junina. Foi ontem. Também é. Só que o mês de junho também é batizado como o mês violeta. Tá, o que tem a ver a cor violeta com o mês de junho? Bom, esse mês recebeu esse nome, Junho Violeta, ao ser dedicado a cuidados e também o fim da violência contra o idoso. Violência essa que vai muito além da agressão física e que muitas vezes afeta a qualidade de vida de quem deveria estar na chamada melhor idade, que acaba se transformando na idade do terror cada vez que é vítima de violência. A matéria está aqui e a gente pensa sobre o assunto agora. Segundo o IBGE, Chapecó tem quase 32 mil idosos classificados como pessoas com 60 anos ou mais. Gente que muito já ajudou no desenvolvimento da cidade e hoje pode, ou pelo menos deveria, estar vivendo bem a vida. Mas, infelizmente, no contexto geral, a realidade a nível de Brasil é alarmante. Em 2024, o Disque 100, número para denúncias de abusos e maus-tratos, registrou mais de 657 mil ligações. Nos 3 primeiros meses desse ano, já foram mais de 250 mil registros relacionados à violação de direitos da população idosa, que podem influenciar negativamente na saúde das vítimas, principalmente porque muitas vezes os agressores estão perto ou dentro de casa. A gente lembrar também que a terceira idade é uma coisa muito heterogênea. Tem muitas pessoas idosas que estão muito bem e tem pessoas idosas, principalmente as mulheres muito idosas, elas muitas vezes moram sozinhas e às vezes são o único sustento da família. E aí que está o perigo, porque o grande agressor, vamos dizer assim, as pessoas que praticam violência em pessoas idosas, principalmente pessoas muito idosas, principalmente mulheres, é justamente o filho, o neto que mora dentro de casa. Conforme esse médico geriatra, a partir do momento em que os idosos começam a sofrer com ameaças, agressões físicas e psicológicas, as mudanças na saúde são visíveis. Deixe de comprar os seus medicamentos, deixa de ir ao médico, deixa de cuidar da própria saúde e com isso tem uma estimativa de vida bem pior, de uma coisa que é muito triste, que a gente não queria falar nesse mês de junho, que é o Junho Violeta, né, contra os maus-tratos em pessoas idosas, que é a violência física. E elas ficam quietas, porque elas não vão denunciar filho, não vão denunciar neto. Com o aumento da expectativa de vida no Brasil, garantir um envelhecimento saudável para a terceira idade é um dos grandes desafios das políticas públicas. Em Chapecó, a cidade do idoso tem esse papel. Dona Lourdes frequenta o espaço há 17 anos. É aqui onde tem a oportunidade de ocupar a mente e o corpo nas diversas ações desenvolvidas especialmente para eles. É bom, é muito bom. Nós participamos desses cursos aqui da cidade do idoso. Tem muitas variedades de curso. Eu faço curso de violão, oração, e a gente tem muita coisa de amigo, muitas coisas boas. No Junho Violeta, viemos até a cidade do idoso para falar sobre as ações que são desenvolvidas e vão muito além da prática. Sim, a teoria relacionada à empatia, ao cuidado com a saúde e denúncias relacionadas aos maus-tratos. Nós aprendemos a conviver um com o outro e ser amigo de todo mundo. E aqui é uma amizade total. É sobre o amor, sobre o respeito, né? A gente tem que amar o próximo, amar a gente e amar o próximo, né? Porque hoje em dia, para a gente viver no meio da sociedade, tem que ter amor, respeito, né? E muito carinho, né? A gente aprende muito, por causa assim que a gente tem que se cuidar, porque eles estão fazendo muito golpe, né? Estão dando muito golpe nos idosos, né? Então a gente aprendeu também aqui na convivência. Conforme o coordenador da cidade do idoso, no espaço, o objetivo é fazer as pessoas sentirem-se acolhidas como se estivessem em casa, além de focar na orientação sobre direitos,
da pessoa idosa. A gente sempre fala que o melhor da vida continua aqui na cidade do idoso, né? E o serviço de convivência e fortalecimento de vínculos, a gente trabalha mais aquela parte emocional, aquela parte mais profunda, a gente trabalha com os traumas deles, né? Tentando trazer a cura, a gente trabalha também algumas questões de convívio, de empatia, eles acabam se desabafando, falando, contando as suas histórias. É um momento onde a gente consegue acessar um pouco mais profundo o coraçãozinho dos idosos, que muitas vezes estão até abandonados, né? Ou às vezes pelos filhos que têm que estar trabalhando e não tem um tempo para cuidar, né? Do pai e da mãe, ou do vô e da avó. E aí então a gente acaba acolhendo eles aqui. Legal, eu gosto de ver esse pessoal faceiro, alegre, se divertindo. Cara, a vida é muito por aí, viu? A vida é o jeito que a gente vive. E quando a gente fala dessa necessidade do cuidado com o idoso, é atender ele em todas as maneiras. Às vezes você diz assim, não, mas eu não pratico violência contra o idoso. Será que às vezes você deixar o idoso, ele sentado sozinho, e você num outro cômodo no celular, não é um jeito de praticar uma violência? É? Será que de repente não é um jeito? É bom a gente pensar. Às vezes as pequenas atitudes, o jeito de uma resposta, é uma violência. E a gente tem que cuidar muito, cuidar demais. Eu tenho um apreço e um carinho muito grande por esse pessoal. Quero conversar inclusive com o meu companheiro aqui, Roberto Carlos Bortolanza. Só pode soltar a câmera. Vem aqui, Bortolo, um pouquinho aqui na frente comigo. Pode vir, vem cá, vem conversar comigo aqui. Vamos chegar perto do telão, vamos conversar, meu irmão. Vamos lá, vamos conversar. Tá vendo esse telão aqui, né? Sim. Esse pessoal dançando, né? Beleza, tô vendo. Tá bonito com esse gorro, hein? Obrigado. Você já percebeu que não vai nem 10 anos nós estamos ali também? Eu não. Ah, você vai 8, né? Vai bem menos. 8. Mas é coisa boa, né, cara? É legal, isso aí Isso é o que dá saúde para esse povo aí. Sabe por que eu trouxe o Ninja aqui? Porque o Ninja é tão bacana a forma como ele cuida do pai dele. Tá com quantos anos já, seu pai? Não precisa chorar. O pai tá com 92 anos. 92. Se você souber a condição que esse guri cuida do pai dele, eu tenho uma alegria tão grande, uma satisfação tão grande, meu irmão, quando eu vejo, porque é o que a gente pode fazer para retribuir o nosso pai e a nossa mãe. Porque eu sempre digo quantas vezes o pai e a mãe deixou de comer, deixou de dormir, deixou de fazer tantas coisas importantes para nos atender quando a gente não podia se defender, que a gente estava lá no berço, né? Então, quando você tem a chance de cuidar do pai e da mãe, a gente tem que fazer. E não é pesado. Traz um conforto no coração, não traz? Muito, muito. Agora não vou mais falar nada. Você não vai chorar. Parabéns, meu irmão. Parabéns. Quando as pessoas fazem o diferente, a gente tem que parabenizar. E a família dele é assim. A família dele pensa assim. E sabe por que a família pensa assim? Porque o pai e a mãe pensavam assim. Isso a gente planta de pequenino. E pode vir celular, pode vir inteligência artificial, venha o que for. Se a raiz vem forte, meu irmão, não tem coisa que não derruba. Não tem coisa que não derruba. E não vai 10 anos, nós estamos ali, Ninja. Estamos ali. O bom é que tem bastante boia, homem. Tem bastante boia e nós gostamos de comer bastante. Então, nós temos bastante história para contar também. Nem todas nós podemos contar, mas temos bastante.